Está escrito em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Meu irmão, minha irmã, há textos bíblicos que nos confrontam e há textos que nos abraçam. Tiago escreve para gente real, gente cansada, gente pressionada, gente vivendo dias difíceis. Ele não escreve para super-heróis espirituais nem para pessoas inalcançáveis. Ele escreve para pessoas, homens e mulheres que sentem medo, desânimo, frustração, dúvidas, exatamente como nós. E de forma quase que desconcertante, ele nos apresenta Elias, não como um mito distante, não como uma estátua de fé, mas como alguém sujeito às mesmas paixões que nós. Em outras palavras, Elias também cansava, Elias também se assustava, Elias também sentia vontade de desistir, Elias também teve dias em que quis sumir. Isso é libertador. Libertador porque nós vivemos em um tempo em que a aparência virou regra, um tempo em que todos parecem fortes, resolvidos, felizes, bem-sucedidos. Um tempo em que quase ninguém admite fraqueza, cansaço ou confusão. Mas Tiago rasga esse véu e diz: Elias era como você. Ele era como eu e você. E mesmo assim o céu respondeu à sua oração. E isso muda tudo. Talvez você esteja vivendo um momento de seca, não uma seca visível, mas uma seca interior. Acorda, trabalha, cumpre responsabilidades, mas por dentro sente que algo parou de fluir. A fé não tem mais o mesmo gosto, a esperança parece distante, a motivação se perdeu no meio da correria, das cobranças, das comparações, das expectativas irreais. E sem perceber, você começa a medir a sua vida pelo que aparece por fora, pelo que os outros estão conquistando, pelo ritmo do mundo, pela ostentação que grita nas redes sociais, nas vitrines, nos discursos, e isso cansa, esgota e adoece. Aí chega Tiago e nos chama de volta para um lugar esquecido, o lugar da oração que nasce da dependência, não da performance, não da eloquência, não da imagem, mas da fé simples de quem sabe que sozinho não consegue controlar nem o clima da própria alma. Elias orou e não choveu. Elias orou outra vez e choveu. Não foi magia, nem técnica, não foi mérito, foi relacionamento com Deus, foi alinhamento com o propósito divino, foi alguém que entendeu que o céu responde quando o coração está rendido. Mas repare uma coisa interessante, antes da chuva cair, houve um tempo de estiagem, de uma grande seca. Antes do fruto aparecer, houve um período de espera. Isso fala profundamente conosco, porque quando queremos respostas rápidas, soluções imediatas, resultados visíveis, mas Deus trabalha em processos e muitas vezes a seca não é abandono, mas preparação. Há secas que revelam o que realmente sustenta a nossa fé. Há secas que nos ensinam a orar de verdade.
As secas que nos fazem parar de confiar na aparência e voltar a confiar em Deus. E então Tiago chega, conecta essa verdade com algo ainda mais íntimo. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Quantas pessoas hoje estão doentes por dentro? Doentes de cansaço emocional, de culpa não tratada, de frustrações acumuladas, de tentar ser quem não são para agradar quem nem percebe isso. O mundo manda você se levantar sozinho, mas Deus diz, eu lhe levanto. O mundo diz, mostre força, mas Deus chega e diz, reconheça a sua fraqueza. O mundo valoriza quem aparece. Deus restaura quem se rende. Tiago não diz que a oração elimina todas as lutas, mas diz que ela salva, cura, levanta. Há uma diferença enorme entre estar em pé e estar levantado por Deus. Quem se levanta sozinho vive com medo de cair. Quem é levantado pelo Senhor encontra descanso, mesmo em meio às lutas. Isso é algo ainda mais profundo, o perdão. Porque às vezes o que nos mantém caídos não é a circunstância, mas o peso interior, pecados não confessados, decisões mal resolvidas, distâncias silenciosas entre nós e Deus, não por falta de religiosidade, mas por excesso de autossuficiência. O perdão não é vergonha, é libertação, recomeço, restauração da comunhão. Quando Tiago fala que sobre Elias, ele não está dizendo, sejam como Elias, mas está dizendo, confiem no mesmo Deus de Elias, um Deus que não se impressiona com a aparência, mas responde à fé sincera, um Deus que não ignora o cansaço humano, mas se aproxima dele. Talvez você tenha chegado a um ponto em que não sabe mais qual é o próximo passo. Talvez esteja vivendo no automático. Talvez tenha perdido o brilho nos olhos, a alegria no servir, a clareza do propósito. Essa palavra não lhe empurra, mas lhe acolhe. Ela lhe lembra que o céu ainda responde, que a oração ainda tem poder, que Deus ainda levanta quem se sente caído. A chuva voltou na história de Elias, o fruto voltou à terra, a vida seguiu e pode voltar para você também, não porque você seja forte, mas porque Deus é fiel, não porque você controla o tempo, mas porque o Senhor governa os céus. Em um mundo que corre, ostenta e se esgota, o Evangelho nos convida a parar, confiar e orar. Não para escapar da realidade, mas para ser sustentado nela. Não para parecer bem, mas para ser curado. Não para impressionar pessoas, mas para depender de Deus. E quando o céu responde, até a terra mais seca volta a produzir frutos. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.